Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei qual é o horário que vocês vão ver essa aula. Mas então vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje. Antes de começar, eu gostaria de falar sobre a prova. Ainda não tive muito tempo de analisar os resultados, só dei uma olhada assim bem rápida mesmo, né, sobre os resultados. Como as questões são pontuadas, né, eu consigo ver a nota assim, no geral, muito rápido. E aí, bom, eu vi algumas notas boas, outras nem tanto, mas a grande maioria se saiu bem, né? Vi que muita gente acertou todas as questões, isso é bom. Ainda não tive tempo, alguns alunos me passaram mensagem dizendo que poderia haver havido algum erro em uma ou outra questão da prova. Ainda não tive tempo realmente de verificar isso, mas aí até semana que vem eu faço isso. Acho que na aula de segunda-feira a gente vai fazer uma correção de questões que, né? Eu não sei se de todas as questões, mas assim, vou pegar aquelas que tiveram mais erros, por exemplo, para fazer uma correção, né, com vocês aqui. Esse tema dessa aula de hoje é bem curtinho, é bem simples, na verdade, é pouca coisa do que a gente vai, né? É só uma teoria que a gente vai estender o conceito de derivadas parciais. E a ideia é bem simples, né? E aí então eu consigo nessa aula de hoje falar desse tema, dessa unidade, trabalhar algumas questões, alguns exercícios com vocês, alguns exemplos. E aí na aula de segunda-feira, o que a gente faz? Eu corrijo a prova com vocês. Bom, se der tempo eu corrijo todas as questões. E aí posso dividir a aula então em corrigir as questões da prova no primeiro momento e depois fazer alguma outra observação sobre o tema que eu porventura tenha esquecido de falar aqui nessa aula de hoje. Mas é bem tranquilo, é uma aula bem curta. E aí, como eu havia reservado né, na nossa programação, a gente tinha 3 ou 4 aulas né, de derivada parcial, de derivada de ordem superior, né? Aí a gente consegue adiantar aí o que a gente está atrasado, né, em relação ao conteúdo da disciplina, mas vai dar certo, vai. Essas aulas, essas aulas a mais aí que foram incluídas na questão das derivadas de ordem superior são cruciais aí para a gente conseguir retomar o nosso cronograma normal das atividades da disciplina. Ok? Mas então chega de falatório, então fica assim definido. Na aula de segunda-feira eu faço correção da prova com vocês e finalizo o que tiver para finalizar dessa unidade. E aí, finalizando a unidade na segunda, então, na quarta-feira a gente já tem uma lista de exercícios de derivada de ordem superior. O tema é bem simples, então vai ser mamão com açúcar aí para vocês. Ok? Não tem nada de muito complicado, não. Deixa eu ver. Então, assim como as derivadas. Ah, assim como as derivadas é, de uma única variável, né? Que a gente, quando estuda em cálculo 1, elas possuem, né, derivadas de segunda ordem, de terceira ordem e assim sucessivamente, né? Aqui também não tem diferença. Quer dizer, tem uma pequena diferença, mas a gente consegue, a ideia é que a gente consiga também fazer isso, aplicar isso, estender esse conceito de derivadas, né, de ordem superior também aqui para as funções, né, de mais de uma variável, né? Só que a ideia por trás, né, ela acaba gerando, além da nossa função, a gente vai derivar em relação a uma variável,
né? Apenas, por exemplo, né? Se eu escolho derivar a derivada de ordem superior para a variável x, por exemplo, eu posso fazer isso para x, né? E aí deriva uma vez, deriva outra vez. Posso fazer isso em relação a y, né? E aí segue a mesma lógica, deriva uma vez, deriva outra vez a função. E eu posso fazer também a alternância, deriva em relação a x a primeira vez e deriva em relação a y a segunda vez. Eu posso começar derivando em relação a y e na segunda derivada, por exemplo, né, se for de ordem 2, deriva em relação a y, depois em relação a x, né, se for de ordem 2, essas derivadas que eu estou fazendo. Mas, em princípio, eu consigo fazer isso, né, várias vezes, né, derivar uma função, dependendo da função também, né, porque algumas funções, né, se vocês, né, derivam uma vez só, acabou, né, não tem mais para onde a função, né, acaba zerando, e aí você não consegue derivar mais vezes, né? Mas dependendo da função eu consigo fazer isso muitas vezes. Então eu consigo fazer essas derivações aí várias e várias vezes. Mas então a ideia aqui, ó, que a gente está tratando é, então vamos definir aqui como e aqui eu vou indicar a ordem, né, de derivação para uma função em relação a variável x, por exemplo. Então aqui nesse caso, o que está acontecendo? Né? Eu derivei, né? Eu vou fazer na verdade a derivada de uma função que já foi derivada. Então eu estou trabalhando com a derivada da derivada em relação à variável x para uma função f de xy qualquer, ok? Então a gente expressaria isso. Ó. Aqui dentro indica que eu já fiz uma derivação para essa função, né? E aqui seria a regra que faria a última derivada, né? A derivada de ordem 2. Né? Se eu faço isso assim, e aí aqui eu consigo também fazer assim, fazer a derivada em relação a y, né? Isso aqui ficaria como, senhores? É a mesma lógica, né? Você vai derivar a tua função em relação à variável y apenas, né? Duas vezes. E aí não tem segredo nenhum. Né? É simplesmente aplicar aquelas regrinhas de derivação que a gente já havia trabalhado aí, né? Em relação às variáveis, às derivadas parciais, né? Então aqui eu estou derivando parcialmente, né? Estou derivando parcialmente a minha função em uma ordem a mais, né? Eu estou derivando mais de uma vez. Aqui a ordem é 2, então significa que eu estou derivando parcialmente a função em relação à variável x duas vezes. Né? Faço a primeira derivada, derivo a função logo em seguida em relação à variável x ainda. Né? A mesma coisa aqui. Né? Se eu quero fazer derivada de ordem 2, derivada parcial de ordem 2 para a função em relação à variável y, derivo a primeira vez em relação a y, derivo logo em seguida em relação a y de novo. E aquele mesmo critério que a gente estava tratando, né, de enxergar o termo que aparece como x como sendo constante, né, e fazer as derivações em relação à variável y de modo normal. Mas acontece que eu posso ter isso também. Ó. Tu pode derivar a tua função, né, derivada de ordem 2, uma função em relação à variável x, e pode fazer também em relação à variável y. O que vai acontecer aqui? Né? Nesse caso, ó, a última derivada é a derivada em relação à variável x. Então, é a última derivação que tu vai fazer em relação à variável x. E dependendo dessa ordem aqui como as coisas são colocadas, pode ser que mude o resultado. Né? Pode ser que tu tenha diferença. Esses pincéis eu vou jogar tudo fora e comprar um novo, que eu não tenho mais pincel. Tá? Dependendo da ordem como que
Dependendo dessa ordem, o resultado dessa derivação ele pode alterar. Nem sempre eles vão coincidir, tá? Você deriva a função em relação à variável y e na sequência faz uma derivação em relação à variável x. Ou seja, a função inicial, a tua função f de xy, ó, ela foi derivada primeiro em relação à variável y. E na sequência você fez uma derivação em relação à variável x, né? Mas derivou bonitinho, finalizou toda a derivada, tá aqui, né? Derivou uma vez, ó, tudo em relação a y. Quando finalizou, aí você vem e deriva em relação a x, tá? Não é tudo ao mesmo tempo, não. Separa, né? Faz a deriva, né, em relação à variável y completa. Essa é a derivada parcial em relação a y, beleza? Aí eu pego e vou derivar em relação a x agora na sequência. A mesma coisa aqui se eu estivesse trabalhando com uma derivada de ordem 2, né? Em que a sequência de derivação seria derivada de x em relação à variável x e depois em relação a y, ok? E isso aqui, representado nessa notação que a gente está usando, seria o quê? A derivada em relação à variável y, né, a última parte, para a função que foi derivada em relação à variável x. De modo que se eu quero obter todas as derivadas parciais de ordem superior, né, de segunda ordem, vamos colocar dessa forma, se eu quero obter todas as derivadas parciais de segunda ordem para uma função f de xy, nesse caso eu vou ter 4 derivações. Na verdade, eu vou ter 4 resultados, 4 possibilidades, mas as derivações aí, né? Uma derivada em relação a x, uma derivada em relação a x. Duas, né? Uma em relação a x, uma em relação desculpa, aqui é y, né? Y, mais duas, então 4 derivações. Uma em relação a y, uma em relação a x, mais 4, né? Ou mais duas. E aqui, mais duas, então um total de 8 vezes você vai derivar a função f de xy aí. E aí, dependendo da sequência, né? Deriva em relação a x ou deriva em relação a y. Ou, né? Faz a alternância, xy, x, né? Na sequência. Mas são essas as possibilidades, né? Ou deriva tudo em relação a x, ou deriva tudo em relação a y, né? Mais de uma vez. Ou faz a alternância, xy, né? E yx, ok? Vamos buscar. Mas e a lógica é bem simples, né? Aqui não tem muito segredo, né? Não tem nada de muito novo, né? Que a gente não está apresentando nada de muito novo. Derivada de ordem superior, acredito que vocês tenham visto em cálculo 1, né? Quando você faz derivada de uma função mais de uma vez, né? Você derivou a função de novo, mas lá no cálculo 1 a gente trabalhava com uma única variável, né? O x, derivada de x ao quadrado. Derivada de x ao quadrado é 2x. Né? Se eu derivo esse 2x mais uma vez, eu estou pegando a derivada de segunda ordem, né? Ou derivada de ordem 2. Né? Derivada de 2x é 2. E o resultado, então, dessa derivada de ordem 2 seria apenas o 2. Se eu for fazer a derivada de ordem 3, o resultado aí já zera, né? Ok? E aí não teria mais possibilidade de fazer derivadas para essa função, por exemplo, né? Seria o máximo aí a ordem 2. Vamos pegar um exemplo aqui para trabalhar justamente essas questões. Então eu tenho uma função f de xy igual a 4x à quinta
y à quarta menos 6x ao quadrado uh, 6x ao quadrado y mais 3, por exemplo, e eu quero definir todas as derivadas parciais de ordem 2. Assim, e aí falando em derivadas parciais, e eu acabei que eu acho que eu esqueci uma anotaçãozinha aqui. Quando tu for representar, né, a derivada parcial, né, de ordem 2 para a função em que a derivação de uma única variável, tu coloca um expoente aqui no 2 também, para indicar que esse x foi derivado duas vezes, tá? É o que eu esqueci aí. Mas ou você pode representar dessa forma, então você pode representar isso, né, repetindo x desse jeito, tá? E aí no caso quando é x ou y, né, a alternância entre x e o y, aí não precisa, aí você vai colocar, né, exatamente a alternância, tá? Mas esse é o exemplo. Sim, mas e aí, seguindo essa lógica, a gente falou de ordem 2, mas pode ter outras ordens aí, né? Eu posso ter outras derivações. Eu posso ter uma derivada de ordem 3 para essa função, né? Em relação à variável x, né? E aí eu vou aumentando as possibilidades, as combinações aí. O que seria isso? Seria a derivada, né, em relação à variável... Opa, aqui é a derivada em relação à variável x, né? Para a função que já foi derivada... Isso aqui é um erro. Duas vezes, né? Ou a derivada segunda, ou a derivada de ordem 2, que foi derivada uma única vez em relação à variável x, por exemplo, né? Ok? Então, a lógica segue aí de acordo com o critério que for pedido, né? Se você, né, pode continuar aí essas derivadas, né, até não zerar, até você não ter mais opção de conseguir uma derivada dessa função. Mas vamos lá, vamos tratar aqui, então eu quero derivada de ordem 2. Para essa função aqui eu quero todas as derivadas parciais de ordem 2. Então vamos lá, né? Essa função, a primeira delas, né? Primeiro passo eu tenho que derivar isso em relação à variável x, né? Então, df dx, derivada parcial em relação à variável x para minha função f de xy, né? A derivada primeira. Em relação à variável x, o que vai acontecer aqui, né? O que está sendo derivado é o x, então, 4 vezes 5, 20. 20x subtrai 1, 4. O y é constante, permanece, não altera, porque ele está multiplicando, né, a variável que foi derivada. A mesma coisa aqui, né? Derivada de 6x ao quadrado é 12x, o y é constante para a gente nesse caso, e o 3 constante zera. Aqui a gente enxerga como constante, mas não zera, por quê? Porque ele está multiplicando um termo que tem a variável de derivação, né? Então, quando isso acontece, né, quando a gente tem a multiplicação, por exemplo, né, o 3, se tivesse com a variável, multiplicando a variável de derivação, não ia zerar, né, não ia dar zero, ficaria exatamente ele aqui como resultado, ok? Mas isso aí vocês estão carecas de saber, eu acredito. Então essa é a derivada primeira. E aí, então, a derivada de ordem 2 para a nossa função, que é a derivada, né, dessa função agora, ó, isso aqui é só notação, tá? O que vai acontecer aqui? Tu está derivando essa função em relação à variável x ainda, né? Então, x à quarta, a derivada de x à quarta vem o 4 multiplicando 20, né? 4 vezes 20 é 80. 80x ao cubo, o y é constante, menos
derivada do x é 1, sobrou 12y, ok? De modo que essa é a nossa primeira derivada de ordem 2, em relação à variável x apenas, tá? Só que, né, com essa derivada, com a sequência aqui, ó, né? Com essa sequência aqui, ó, derivou em relação à variável x, então eu vou aproveitar, né? E já vou fazer uma outra que utiliza a variável x, né? Que é justamente a derivada de ordem 2 para a função f de x. E aqui a alternância é y, né? É a última derivação, x, porque foi derivada primeiro, tá? Então a ordem aqui é direita para a esquerda, né? Direita para a esquerda. Nesse sentido, ó, a ordem de derivação aqui, ó, tá? Então, que foi derivada primeiro e a última derivação, certinho? Então aqui, ó, o que acontece? Eu posso pegar o resultado da derivada parcial em relação a x, que é esse aqui, ó, e fazer uma derivação em relação a y. E eu vou ter, né, derivada de ordem 2 definida aqui, ok? Então vamos lá. Foi derivado já em relação a x, ou essa função foi derivada em relação a x, né? Quer dizer, foi derivada essa função. Essa função foi derivada em relação a x, o resultado está aqui. Se eu derivar agora essa função em relação à variável y, o que vai acontecer? Vou obter exatamente esse resultado. Certinho? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou derivando uma função em relação à variável y. Essa função ali, ó, 20x à quarta, y à quarta, menos 6x ao quadrado, y. Não. Peguei lá de cima, confundi. X quarta menos 12 xy. Certinho? E é isso que vai ser derivado em relação à variável y agora. E aí, quando tu faz isso, o que acontece? Derivada de y à quarta, né, é 4y ao cubo, que multiplica o 20. Então, 80 x à quarta y ao cubo, menos derivada de y é 1, 12x, né? Esse é o resultado. Ok? Fiz todas as derivadas em relação aqui que utilizava o x, né? Derivou primeiro x. Não tem mais nenhuma outra possibilidade, porque a outra eu vou derivar em relação a y, né? E vou usar o resultado na sequência da primeira derivada de y para derivar em relação a x, e aí finaliza. Então, temos essas duas derivadas aqui. Aqui embolou foi tudo, né? Então aqui, ó, senhores, eu tenho duas derivadas de ordem superior, tá? Aqui, a primeira que a gente fez foi em relação à variável x apenas, né? As duas derivações. Derivou a primeira em relação a x, derivou a segunda em relação a x. E aí tá colocado aqui, né? E observa que o resultado é muito parecido, né? Mas não é igual, né? Não é igual. Derivou em relação a x, derivou em relação a x e y na sequência. Mas o que eu queria colocar é que todas essa e essa foram obtidas a partir da derivação de primeira ordem, ou da derivada, né, da derivada parcial da função em relação à variável x, né, primeira derivada aqui, ok? Em relação à variável x apenas, certo? E aí, faltando então finalizar aqui para as duas outras derivadas que a gente, né, consegue definir aqui. Vou apagar. Acredito que eu não vou precisar usar esse resultado mais. Então a ideia é derivar a função agora em relação à variável y, né?
E essa é a nossa primeira derivada em relação a y. De modo que aqui, tu vai ficar com 4 vezes 4, 16. Isso não é o pincel que ele está pegando. O x é constante e o y, né, derivou, 4 veio, ficou 3 menos, derivada em relação a y, sobrou só o 6x ao quadrado. E o 3 é constante, zerou aí, certo? A segunda derivada, né, ou seja, derivada de ordem 2 para a variável y, que foi derivada duas vezes, né? Está derivando essa função mais uma vez, ó, 16x à quinta y ao cubo menos 6x ao quadrado. O que vai acontecer aqui? Vou pôr até o resultado aqui do ladinho, que eu acho que cabe. 16, o x, a quinta, é constante, né? Tu está derivando em relação a y. Então, constante, a variável de derivação é y ao cubo. Traz o 3 multiplicando o 16, né? E subtrai 1 lá. 3 vezes 6. 3 vezes 6, 18. Né? 18 vai 1, 3 vezes 1 é 3 e 1, 4. Então, 4, 8 o resultado. X à quinta. Y ao quadrado. Derivada em relação a y, não tem variável y, então zerou aqui, sobrou só o 48x à quinta y ao quadrado, ok? Certinho, senhores? É isso. E a outra derivada, né, a quarta derivada, essa daqui é a nossa... Isso aqui é a nossa terceira, né, em relação a y. E a última derivada que a gente consegue fazer é justamente fazer a derivada da função em relação à variável y, mas daquela derivada já em relação... Derivar a função que foi derivada em relação a y, derivar mais uma vez isso aqui em relação a x agora. Tá? Então, é essa função aqui que a gente está utilizando. Tá? E aí, fazendo, então, a derivada agora em relação a x, o que vai acontecer? Tu vai ter 16 vezes 5, 5 vezes 6 é 30, 30 vai 3, 5 vezes 1, 5 e 3, 8, x à quarta, y permanece, né, y ao cubo, menos 12x. 12x. Certinho? Então, essa é a nossa derivada da função em relação à variável yx, derivadas primeiro em relação a y e na sequência em relação a x. Ok? Eu não lembro do resultado. Queria comparar derivada de... Qual foi que a gente fez? Isso aqui é xy. Essa é xy. E a nossa dy dx. Nesse caso foi exatamente igual. A nossa... Vou colocar de outra cor aqui. A nossa derivada em relação a y, da derivada em relação a x, o que aconteceu? Deu exatamente o mesmo resultado. 80x à quarta, y ao cubo, menos 12x.
Foi exatamente o mesmo resultado. Mas nem sempre tu vai ter essa coincidência, né? Às vezes isso pode modificar dependendo da ordem com que tu vai fazendo as derivações aí. Ok? Então, nesse caso, é isso. As 4 derivadas, né? Só faltou a em relação a x, que eu apaguei já, mas aqui eu só queria para comparar os resultados, né? Derivada em relação a y, depois em relação a x, derivada em x, e na sequência em relação a y aqui. Tá? Só coloquei aqui para comparar mesmo os resultados. Mas então fizemos as 4 derivadas para essa função, derivadas parciais de ordem superior, né? E aí eu tenho 4 possibilidades para isso. E aí vamos fazer um outro exemplo que eu vi aqui. Então, a função z é z elevado a x ao quadrado menos y ao quadrado. Essa é uma derivada interessante. Então, as derivadas parciais, vamos derivar isso aqui parcialmente em relação a x, em relação a y. Vou fazer logo em relação a x, né? Tu tem uma composição, uma função composta, né? Se é a função composta, tu aplica a regra da cadeia. Deriva a função interna, o x ao quadrado, menos y ao quadrado, né? Só que em relação à variável x, nesse primeiro caso. Então, a derivada dessa função aqui em relação à variável x é 2x apenas, né? Que o y vai ser constante, então zero, né? Não tem x aqui. Que multiplica a derivada da função exponencial, da função e elevado a x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, é ela mesma, e aí você só repete a composição, certo? Então, derivada em relação à variável x. Derivada em relação à variável y agora. E aí eu estou fazendo as duas primeiras, né? E depois a gente faz as de ordem superior, tá? Sim, né? Em relação à variável y agora. A derivada dessa função, da função interna, é menos 2y, que multiplica x ao quadrado menos y ao quadrado. E elevado a x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, as duas funções, né, em relação à variável x e em relação à variável y. E aí eu posso derivar isso, né, em relação a x, na sequência. E olha o que vai acontecer. Aí aqui, então a gente vai derivar a nossa função. Isso já vai ser a derivada de ordem 2, né, para a nossa função. Em relação à variável x, né, vamos derivar em relação a x. Isso vai ser o que, então? E aí eu já vou colocar direto sem precisar expressar aquela notação lá, que deriva isso aqui, né? Que a gente sabe que vai derivar mais uma vez. Só que aqui, ó, agora eu fiquei com uma multiplicação. Eu tenho a função 2x multiplicando a função e elevado a x ao quadrado menos y ao quadrado, certo? E aí a diferença é que agora tu tem que aplicar a regra do produto. Deriva a primeira, né? Derivada de 2x é 2, que multiplica a segunda função sem derivar. Mais, repete a primeira agora, 2x, e deriva a segunda função. Só que a derivada dessa segunda função, ó, é exatamente a derivada que a gente fez aqui, ó, exatamente isso aqui, ó, né? Observa que o que eu estou derivando? Eu estou derivando essa função, e elevado a x ao quadrado menos y ao quadrado. É isso que eu estou derivando. E foi isso que eu fiz inicialmente. Eu fiz essa derivada. Encontrei isso como resultado. Certo? Então aqui você vai só repetir isso. 2x e elevado a x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, isso aqui é um clássico exemplo de uma derivada que tu, né, pode caminhar aí derivando infinitamente, que tu vai ter derivadas aí
Se bem que aqui quando tu derivar vai zerar, né? Mas essa parte aqui ainda não zera. É por causa do x, vai continuar aparecendo aí. Mas aí tu vai, por exemplo, se fosse uma derivada de ordem 3, não zera porque a variável x está aqui, tu ia encarar isso como sendo composição, né? E aí ia derivar em relação à variável x, mas isso aqui seria constante, mas não estaria derivando em relação à variável x, estaria encarando como uma constante, e aí tu vai ter infinitas derivações aí para esse tipo de função. Sem chegar a um final. Mas, aqui, espero que tenham entendido. Ó. Eu estou aplicando a regra do produto para fazer essa derivada, né? Porque eu tenho uma multiplicação, eu tenho 2x multiplicando essa outra função aqui. Regra do produto, deriva a primeira função, multiplica pela segunda função sem derivar. Mas, agora faz o contrário, repete a primeira sem derivar e multiplica pela derivada da segunda. Só que a segunda função, ó, essa aqui, ó, né, é exatamente a nossa derivada inicial, né? E a derivada dela a gente fez, deu exatamente o 2x, e aí eu só fiz repetir isso aqui, ó, tá? Arrumando isso aqui, o que vai acontecer? Aqui ficaria um 2x ao quadrado, né? 2x ao quadrado, não, 4x ao quadrado, né? 4x ao quadrado, que multiplica aí elevado a x. Vamos colocar esse, sei lá, vamos colocar em evidência. Só para 2e elevado a x ao quadrado menos y ao quadrado, que vai multiplicar o quê? Vai multiplicar, nesse primeiro termo é 1, foi exatamente que a gente pegou tudo, né? Pegou tudo, colocou aqui em evidência, mas sobrou o quê? Sobrou, tem um 2 aqui, 2x ao quadrado, porque não tem x. Ok? Então, colocamos em evidência isso aqui, né? Já é uma soma. Ele aparece, esse 2e elevado a x ao quadrado aparece aqui nesse termo e aparece aqui, né? Com a diferença que só foi pego o 2, né? O x ao quadrado permaneceu lá dentro do parênteses, porque ele não tinha no primeiro termo x. E era 4, ficou 2 dentro do parênteses. Tá certinho? Pode trabalhar isso dessa forma, ou poderia só resolver essa multiplicação aqui, finalizar aí, porque não e aí poderia também, né, evidenciar lá, colocar como uma multiplicação, né, já que o 2 elevado a x ao quadrado menos y aparece tanto no primeiro termo quanto no segundo, você poderia fazer isso. A outra derivação, a outra derivada é fazer o quê? Fazer em relação a y agora, né? Vamos lá, vamos derivar isso em relação à variável y. Essa derivada aqui ainda, que a gente tratou inicialmente de derivar. Esses pincéis, eu tenho que comprar pincel esse final de semana. A gente derivou em relação a x, né? Já tem a derivada de x pronta, vamos fazer agora em relação a y. É essa função aqui, ó, tá? O que acontece aqui? Aqui, senhores, não tem regra do produto. Por que não tem regra do produto? Porque eu não tenho mais... Na verdade, você pode enxergar isso aqui como uma regra do produto, mas no final das contas você vai ficar com uma derivada normal. Porque você pode enxergar isso aqui como sendo derivada, mas aí vai zerar, ó, derivada em relação a y. Não tem y nessa primeira parte, então zera. E aí multiplicaria isso, né? Zerou também, né? 0 vezes essa função dá zero. Mas sobrou o quê? Repete a primeira, ó, sem derivar. Então é como se você estivesse enxergando ela como sendo constante, né? 2x. E aí deriva essa função agora em relação a y, né? Que é justamente isso aqui que a gente fez, ó, né? E aí
Nesse caso, né, como não tem o y multiplicando aqui, você pode fazer a derivada direto, já considerando isso ali, considerando isso como constante sempre, sem precisar aplicar a regra do produto, né? A gente viu que se aplicar a regra do produto dá a mesma coisa, né? Mas para facilitar então os cálculos, seria o quê? Considerar isso constante, 2x, que multiplica a derivada dessa função aqui em relação a y. Mas a gente já calculou, deu isso aqui, ó. Então vamos só ajustar as coisas aqui, né? X ao quadrado menos y ao quadrado. Isso vai ser igual. Acho que o azul é o que menos funciona. Vou pegar o preto. Menos 4xy, que multiplica e aqui isso é uma multiplicação, né? O professor misturou os sinais, foi tudo aqui. Era para ser um parênteses. Tá, vamos lá, vamos arrumar isso aqui. Menos 4xy, que multiplica e elevado a x ao quadrado menos y ao quadrado. Certinho? Então essa é a nossa segunda derivada. Agora, o que a gente vai fazer é derivar aquela função lá, mais uma vez em relação a y. Eu vou colocar ela aqui, bem no cantinho. De ordem 2 em relação a y ao quadrado. Essa aqui, ó, tá? Aqui a gente aplica a regra do produto. Derivada de 2y, de menos 2y a menos 2, que multiplica a função sem derivar, x ao quadrado menos y ao quadrado. Mais, primeira função sem derivar, e a primeira função é menos, né? Menos 2y, então vai ficar menos, mais vezes menos é menos, 2y, que multiplica a derivada dessa função em relação à variável y, né? A gente está derivando em relação à variável y. Está derivando em relação à variável y, certo? E aí a derivada dessa função é exatamente isso aqui que a gente colocou, né? Então, menos 2y que multiplica aí elevado a x ao quadrado menos y ao quadrado. E aí a mesma coisa, né? O que temos aqui? Temos o menos 2. Aqui vai ficar positivo, né? Menos e menos mais. Tá. E o e elevado a x ao quadrado y ao quadrado. Certo, então vamos lá. Vamos colocar em evidência o menos 2. Se dá certo, x ao quadrado menos y ao quadrado. Ok, apareceu aqui, posso evidenciar. O menos 2 apareceu aqui. Então aqui vai multiplicar o quê? Vai multiplicar, tirei tudo, inclusive o sinal, ficou um positivo dentro do parênteses. Esse sinal aqui é um sinal de mais, então aqui dentro ele tem que ser menos, né? Aí quando você fizer o jogo de sinal, menos com menos vai ser mais. É porque aqui eu não resolvi, mas vamos lá. Vai ficar aqui, ó, tá? Menos 2x ao quadrado menos y, e aqui o jogo de sinal menos com menos é mais 4y ao quadrado, né? E elevado a x ao quadrado menos y ao quadrado. Então é isso que a gente está pondo em evidência lá, ó, tá? Essa operaçãozinha aqui. Trouxe, e aí sobrou 2y ao quadrado. Certinho? Então é isso que está lá dentro do... Aqui é um 2y ao quadrado, tá? Deixa eu
colocar só menorzinho aqui. Multiplica 1 menos 2y elevado ao quadrado. Certinho? E é isso. E falta a última derivada agora, né? Fazer isso em relação a variável que já foi derivada. Qual é que está faltando? A gente fez, agora falta em relação a x uma última vez, né? Tomar essa derivada que foi derivada em relação a y para fazer mais uma vez, só que em relação a x agora, né? E aí o que vai acontecer? A mesma lógica. Se você enxergar isso aqui como produto, né? Aplicando a regra do produto para fazer essa derivação, quando você for derivar isso aqui em relação a x, vai dar zero. E aí vai zerar toda essa primeira parte, né? Deriva a primeira em relação a x, repete a segunda função, né? Porque eu estou enxergando, como eu estou enxergando como produto, como regra do produto, isso aqui seria a primeira função, menos 2y, e aqui seria a segunda função, o e elevado a x ao quadrado menos y ao quadrado, certo? E aí derivou primeiro, zerou. Se zerou, nem adianta fazer isso aqui. Isso aqui só seria repetido, né? Mas quando multiplicar por zero dá zero. Sobrou o quê? Sobrou a segunda parte, que é o mais, repete o 2y, né? E aí, se você for olhar como uma derivada normal, sem aplicar a regra do produto, daria a mesma coisa, né? Porque você estaria enxergando isso aqui, ó, em relação à variável x, como constante, né? Mas uma constante multiplicando uma função que tem variável y para derivar, então não zera nesse caso, né? Então você só ia repetir aqui, ó, menos 2y, que multiplica, é a constante, né? Derivada disso aqui em relação à variável x, a gente já fez, ó, deu isso aqui, ó. Deu 2x elevado a x ao quadrado menos y ao quadrado, que vai ser igual, então, a menos 4x ao quadrado, xy, né, um x e um y, que multiplica e elevado a x ao quadrado menos y ao quadrado. Certo? Então, a nossa segunda derivada aí segunda não, a quarta, né? Derivada agora da função que foi derivada em relação à variável y, foi derivada agora em relação a x. Certinho? Então, as 4 derivadas aí definidas, só para mostrar aqui. Essa foi as derivadas em relação a x. Essa aqui derivou em relação a x inicialmente e depois derivou em relação a y, né? Essa aqui foi tudo em relação a y. E finalizou e derivou em relação a y em relação a x. Certo? Então, as 4 derivadas aí. Tem mais um exemplo que eu queria falar para vocês, que eu achei bem interessante. É uma espécie de equação envolvendo derivadas de ordem superior. E aí, tá. Vamos ver aqui. Mais um exemplo. Então, aqui, senhores, não tem nada de muito novo do que a gente já viu até agora, né? O que a gente está fazendo é derivando parcialmente uma função mais de uma vez, né? A gente já fez derivadas parciais, né? E não tem nada de tão assombroso assim, né? A ideia aqui é só ficar brincando. Deriva em relação a x, deriva em relação a y, qual é a ordem que eu vou fazer a derivada, né? E aí só tem que observar isso, né? Se a função foi derivada em relação a x e você, né, vai derivar mais uma vez em relação a x, né? Para obter, por exemplo, a derivada de ordem 2 para x, né? Nos dois casos. Se for para y, a mesma coisa. Deriva em relação a y, deriva em relação a y. E depois você vai fazendo alternância, né?
a função que foi derivada em relação a x você deriva uma última vez em relação a y, e a função que foi derivada em relação... Me perdi. A função que foi derivada em relação a x, você deriva uma última vez em relação à variável y, e faz o contrário. A função que foi derivada em relação a y, você faz a última derivada em relação à variável x, e aí você tem, então, as 4 derivadas parciais de ordem superior. Né? Se eu aumentar o grau, né, se eu for fazer derivada de ordem 3, você vai ter que derivar a função x 3 vezes, a função y 3 vezes, e aí as alternâncias, né? Você pode ter derivada de x, derivada de y, derivada de x, derivada de x, derivada de y, derivada de y, por exemplo. O que mais que pode acontecer? São essas duas possibilidades. Deixa eu colocar isso aqui, né? As óbvias, né? Derivada de ordem 3, por exemplo, para x, né? O que pode acontecer aqui? Você pode ter, e aqui eu vou colocar do lado, de ordem 3, e você ter, por exemplo, derivada de y, né, para duas derivadas de x, é uma possibilidade. Você ter derivadas para y duas vezes e x uma única vez. E eu esgoto as possibilidades se eu derivar y em relação... E aí eu posso ter as alternâncias, né? Derivar aqui em relação a x. E aí aqui o que mais importa é justamente... vai ser justamente a ordem. Vai ser justamente a ordem, porque o que vai acontecer? Aqui eu estou dizendo que eu derivei em relação a y mais nos dois últimos passos, né? Derivei primeiro em relação a x, depois vim e derivei y e y na sequência, né? Aqui eu derivei em relação a x, depois derivei em relação a y uma última vez. Aí aqui eu tenho alternância, né? Eu derivei em relação a y, derivei em relação a x, derivei em relação a y. E aí eu posso fazer exatamente o contrário, né? Eu posso derivar em relação a x, a y, a x. E eu acho que aí fecha a x, derivada em relação a y, e a derivada em relação a x de novo. Ok? E aí isso aqui, por exemplo, é diferente, ó. Esse caso é diferente desse aqui, ó, porque aqui eu derivei em relação a x primeiro duas vezes. Ó. Aqui não, derivei em relação a x, derivei em relação a y, derivei em relação a x. Tá? Então são casos diferentes. O que mais que pode acontecer? Ah, e as derivadas do y, né? As três do y. Deixa eu ver se eu consigo pensar em alguma outra possibilidade. 6 derivadas. Eu acho que são essas. 6. São essas possibilidades aí, né? Ficar brincando em derivada. E aí se você for para 4, então a complexidade vai aumentando ainda mais, né? Derivada de ordem 4. Além da quantidade de passos que você vai ter que fazer, você vai ter que ficar alternando aí para obter todas as derivadas. Certo? Mas só para demonstrar que isso é possível. Mas o que eu queria mostrar era um exemplo que era o quê? Cadê o exemplo? Que eu perdi aqui. Acabou o café. Era esse aqui. Eu tenho uma função f de x, y, e essa função ela é 1 sobre x ao quadrado mais y ao quadrado.
Essa é a minha função. E aí eu quero verificar o seguinte. Eu quero verificar que x vezes derivada de ordem 2 em relação à variável x apenas, né? Ou seja, derivar a função duas vezes em relação à variável x, mais y vezes a derivada de ordem 2 para essa função em relação a yx. Isso vai ser igual a menos 3 vezes a derivada da função em relação a x. É isso, né? E aqui eu esqueci de colocar os x e y, mas é uma função de duas variáveis, né? Isso aqui não é um 2, isso aqui é o derru. Aqui eu esqueci de colocar os x e y, mas tenho noção de que eu estou trabalhando com uma função de duas variáveis, né? Certo? Então é isso que a gente quer verificar. Eu tenho uma equação envolvendo as derivadas parciais de ordem superior. Então vamos lá, vamos verificar se as derivadas, né, se eu fazer isso, eu encontro exatamente esse resultado para essa função. Né? Quero provar isso, quero provar que isso é verdade. Então, fazendo aqui inicialmente as derivadas, ó, derivada parcial em relação a x, uma única vez, depois multiplicada por x, derivada de ordem 2, derivada parcial de ordem 2 em relação à variável x, multiplicada por x. Aqui eu tenho derivada de ordem 2, né, para x e y alternando, multiplicado por y. E aí, quando eu fizer a soma, esse resultado tem que ser exatamente igual à derivada parcial, menos 3 vezes a derivada parcial em relação a x. Então, eu vou precisar confirmar esse resultado aqui, né, derivada parcial, saber quem é a derivada parcial de x, da função em relação a x, né, uma única vez. E aí depois eu vou precisar derivar isso, né, essa derivada, né, mais uma vez para obter essa derivada de ordem 2. E ainda assim eu vou precisar derivar a função em relação a y, né, para verificar o resultado, certo? Então tudo começa aqui, ó, a derivada em relação à variável x. Vamos ver o que acontece. Só em relação a x, a derivada de ordem 1, a primeira derivada. Você pode enxergar isso aqui como regra do quociente, ou você pode enxergar como sendo o inverso, né? Pode enxergar isso de duas maneiras. Você pode aplicar a regra do quociente aqui, e no final das contas você vai ter que fazer aquela regrinha, deriva a primeira, multiplica pelo segundo sem derivar. Faz, né? Menos, aí repete a primeira, multiplica pela derivada da segunda, dividido tudo por a segunda função elevada ao quadrado, regra do quociente, tá? Ou você pode enxergar isso aqui, ó, como sendo o x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a menos 1 e aplicar aqui, ó, a regra da cadeia. A regra da cadeia é bem mais simples, né? Não sei. Bom, eu prefiro aplicar a regra da cadeia do que a regra do quociente, né? Com menos passos aí para a gente resolver. Porque o que é a regra da cadeia aqui, ó? Você vai enxergar isso aqui como sendo uma função composta, né? Tudo isso aqui cujo expoente é menos 1. E aí o que é a derivada? Né? Deriva a função interna que multiplica pela derivada da função mais externa. Derivada da função interna é, em relação à variável x, é o quê? É 2x, né? Então, 2x que multiplica a derivada, né, da função agora externa. A derivada de alguma coisa elevado a menos 1. Esse menos 1 vem multiplicando, né, então fica negativo o sinal aqui. Né, menos 1 vezes 2x é menos 2x, que multiplica o quê? A função toda elevada agora a um expoente menos 1, né? Menos 1. Então, menos 2. Resultado para isso vai ser o menos 2x dividido por... Aí aqui tem um expoente 2, né?
dividido tudo por Q pelo x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2. Oh, aqui já mudou o sinal, né? Certo? Então essa é a derivada da função em relação à variável x, né? Eu tenho que derivar isso mais uma vez em relação a x. O que vai acontecer aqui? Aí aqui, ó, a situação é a seguinte. A situação é a seguinte. Você pode continuar aqui, né? E aqui você teria que aplicar a regra do produto, né? Aplicar a regra do produto. E aqui aplicar a regra da cadeia, né? Quando fosse derivar a regra do produto, né? Deriva a primeira, repete a segunda. Esse aqui repete normal. Mas repete a segunda e deriva a... Não, repete a primeira, desculpa, e deriva a segunda. Só que a derivada disso aqui, ó, é uma função composta. Então, regra da cadeia é só para essa parte aqui, ó, de novo. Tá? Ou você poderia pegar essa parte aqui e aplicar a regra do quociente. Tá? Observa que dependendo de qual parte você está pegando, você vai pegar a regra do produto ou vai pegar a regra do quociente para resolver. Né? Não sei qual que é mais simples. Vamos pegar a regra do produto. Aí você vê. Derivada de menos 2x é 2, que multiplica... E aqui, como tem um expoente x ao quadrado mais y ao quadrado, vamos ver o que acontece, mas eu vejo uma complicação aqui nesse menos 2. Depois vou inverter, consigo fazer a inversão. Mas, vamos ver o que acontece ali depois. Mas, aí eu vou repetir menos, né? Menos 2x eu vou repetir, que vai multiplicar agora o menos 2, que multiplica a derivada da função interna em relação a x. Peraí que eu me perdi aqui. Regra da cadeia. Tá, parei aqui, né? Repetir. E aí eu estou multiplicando o quê? Eu estou multiplicando essa função aqui, estou derivando essa função. Vou aplicar a regra da cadeia. Derivei, tá, certo. Menos 2. E aí eu vou repetir x mais y ao quadrado, que multiplica... Ah, sim, e aí aumenta, né? Aqui é menos 3, que vai multiplicar agora a derivada de 2x. Certo? Isso vai ser igual. Ó, essa parte aqui, ó, derivada da função externa, derivada do menos 2, né? Veio para cá e ali adicionou 1, e aí a parte da composição repete. E aí você vai derivar agora só isso em relação à variável y, né? A variável x, desculpa. Derivada de x ao quadrado é 2x, né? E aí estou aplicando a regra da cadeia aqui. Tá, menos 2, que multiplica x ao quadrado mais y ao quadrado, menos 2, elevado a menos 2, né? Menos, vamos ver o que acontece aqui. Aqui ficou 2, 2 e 2 dá 6, x ao quadrado.
ok? É isso, né? O sinal. Menos e menos é mais. E aqui tu tem, então, um x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a menos 3. E aí, vamos colocar, dá para evidenciar. Se eu colocar, não sei se precisa colocar em evidência, vamos lá, vamos. Se eu colocasse em evidência o menos 2, vai multiplicar o quê? Vai multiplicar o 6, mas aí ficaria um 6 negativo. Ah não, aqui o 1, né, que veio tudo, desculpa, menos 6x ao quadrado, que vai multiplicar um x ao quadrado mais y ao quadrado. E aqui eu já tenho uma multiplicação, né? Uma multiplicação dentro de uma multiplicação. Vou colocar um colchetes aqui. Aqui a regrinha do expoente. Deixa eu só ver como é que fica o expoente. Ficou menos 1, né? Quando eu multiplicar este com este, né? Potência de mesma base repete a base e soma os expoentes. Menos 2 menos 1 é menos 3, que é exatamente esse expoente aqui. Certo? É isso. Não sei se isso vai facilitar as nossas operações, as nossas continhas ali. Mas vamos ver o que acontece. Para ficar mais fácil também, ó, você poderia desenvolver esse quadrado aqui, ó, né? Para não ficar trabalhando com um monte de expoente negativo, né, e tal. Você poderia desenvolver esse um quadrado da soma, né? Acho que ficaria até mais fácil, mais simples de vocês trabalharem desenvolvendo o quadrado da soma, resolvendo isso e porque aqui vai ficar o quê? Aí você ficaria com potências simples, né? De x, de y, né? X à quarta, que multiplica 2x ao quadrado e y ao quadrado, mais y à quarta, por exemplo, né? Eu acho que até facilita o trabalho, né? Aí você foge, por exemplo, dessas complicações aqui de regra da cadeia, aplicar a regra da cadeia e ficar com expoente negativo. Que talvez, vamos pensar aqui, né? Talvez essa representação aqui, isso aqui ficaria elevado ao quadrado, dividido por x, multiplicado por... E ali tem uma segunda multiplicação, né? Bom, vamos ver se dessa forma simplifica. Não está errado, tá? Mas eu acho que depois a gente vai ter complicação de enxergar. Como a gente vai ter uma multiplicação aqui por x ainda, teria que multiplicar isso aqui tudo por x, vai ficar mais... Talvez fique mais difícil de a gente enxergar isso. Mas vamos lá. Vamos tentar de outro modo. Talvez facilite. E aí, então, isso aqui vai ser igual a menos x elevado a x à quarta mais 2x y ao quadrado, x ao quadrado, y ao quadrado, né? Mais y à quarta.
é isso, né? E aí a derivada, né, de ordem 2 em relação a x agora, vai ser o quê? Regra do produto, do quociente, né? Derivou em relação a x, dá menos, e repete, né? X à quarta mais 2x. E aí a gente já pode ir colocando o resultado, né? Como é uma multiplicação por 2, vamos ver o que vai acontecer. Então, menos 2x à quarta mais não, é menos, né? Porque o menos está multiplicando. Menos 2 está derivando em relação... Desculpa, está só repetindo, né? A derivada foi para o 2x. Então, está só repetindo aqui, tá? O que está dentro do parênteses. Menos y. Aí está mudando o sinal por causa desse 2 aqui, ó, que eu derivei, né? Derivada, estou aplicando a regra do quociente. Derivada da primeira função. A primeira função é menos 2x. Derivada de menos 2x é menos 2. Menos 2 vai multiplicar a segunda função, que é tudo isso aqui, ó. Então, menos 2 multiplicando só vai alterar o sinal aí, tá? A quarta. Aí, agora sim, menos... Vou repetir agora o 2x e multiplicar tudo pela derivada dessa função em relação à variável x agora, tá? Então, é menos 2x que multiplica x à quarta derivada. X à quarta derivada é 4x ao cubo. E aí, menos 2x com 4x ao cubo é 8 menos 8x à quarta, certo? Aqui, tem x para derivar, então a derivada é 4xy ao quadrado menos 2, então 8 menos 8xy ao quadrado, certo? Que multiplica a derivada de y à quarta em relação a x. Derivada disso aqui em relação a x é 0, né? Não tem x para derivar. Isso tudo dividido por x à quarta mais... E aqui a gente pode representar, né? E aqui não vai ter problema nenhum, porque o que é isso aqui, ó, senhores? O que é esse termo aqui do denominador? Não sei se depois facilita pra gente, mas é como se a gente estivesse enxergando isso com uma simplificação, né? Então isso aqui foi isso que a gente fez, né? Então é x ao quadrado mais y ao quadrado elevado ao quadrado, né? Que era isso aqui que a gente desenvolveu. Aí, como no denominador não aplica a regra não tem derivação, é só repetição aqui, ó, né? Repete exatamente esse termo e eleva ele ao quadrado, né? Então a gente está repetindo esse termo e está elevando ele ao quadrado. E potência de potência, eu multiplico, né, os expoentes. Então, em vez de x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a 2, eu teria ele elevado a 4, ok? Simples assim, certo? Vamos ver o que mais. Tá, a gente fez, então, essa derivada e a gente tem essa derivada. Tá faltando o quê? Tá faltando a derivada dessa função aqui em relação à variável y. Vamos fazer isso aqui. E isso aqui é o x ao quadrado, né? Ah, sim, vamos ver se dá para fazer as operações aqui, né? Já ia esquecendo. Aqui eu tenho x à quarta, tem x à quarta. E tenho 2y, 2xy. Tenho um y à quarta. Então só dá para operar esse e esse. O resultado seria menos 10x à quarta. E aí, para economizar espaço, então vou colocar ele bem aqui, ó, tá? Menos 10x à quarta. Vou apagar esse daqui.
e repetir aqui o menos 8xy ao quadrado, tá? Só para a gente ganhar tempo. E aí, então, precisamos fazer essa derivada aqui agora, né? Derivada da função em relação à variável y agora, derivada de x agora em relação à variável y. E a derivada que a gente está fazendo é justamente essa. Então, observa que aqui, quando você for derivar em relação a y, isso aqui zera, né? E aí teria essa multiplicação. Zerou essa multiplicação. O que vai acontecer na sequência? Aí seria menos o quê? Menos a derivada do 2x, não, 2x repetido, né? Então é menos. Só para vocês relembrarem. Estou derivando essa função, né? Essa função aqui que foi a nossa derivada em relação a x, tá? Vai ser derivada agora em relação a y. E aí vem lá. Primeira função, né, aplicando a regra do quociente, essa é a primeira função, essa é a segunda função. Primeira função deriva. Derivada disso em relação a y, né, porque a gente está derivando em relação a y, é zero. Né? Se zerou, a gente nem precisa olhar mais para isso aqui, ó, né? Toda essa primeira parte antes, né? Porque a regra é, deriva a primeira, multiplica pela segunda, menos, aí continua, né? E aí então a gente está depois do sinal, tá? Do menos, que a primeira parte toda zerou. Então, menos, repetir aqui o 2x negativo, né? Esse 2x, porque a regrinha diz repete a primeira função agora sem derivar, e multiplica pela derivada da segunda em relação à variável y. Vamos lá. E aí, a gente pode considerar então já esse jogo de sinal aqui como positivo, né? Só para a gente ganhar espaço. Então eu tenho 2x multiplicando o quê? 2x vai multiplicar. Se derivou em relação a y, essa primeira parte é zero. Essa primeira parte aqui, essa segunda parte aqui, ó, é o quê? É 4x ao quadrado y. Só colocar aqui embaixo para a gente já fazer 4x ao quadrado y, que multiplica por 2x, então é 8x ao cubo y, certo? Menos a derivada de y à quarta. E esse menos aqui, ó, apareceu justamente por conta do... Ah, não, mas eu mudei o sinal, né? Já cancelei o 2 que está multiplicando... menos tudo, e o 2 vai multiplicar. Então, se foi positivo, então fica mais. Mas... eu estou fazendo confusão, depois o resultado não dá certo. Vamos lá. Mais a derivada de y à quarta é 4y ao cubo, que multiplica 2x. Então, 4y ou 4x, não, 4 multiplicado por 2 ainda, né? Então, 8x y ao cubo. É isso? Isso tudo, finalizou, né? Isso tudo dividido por a mesma regrinha lá, o x ao quadrado mais y ao quadrado elevado à quarta, certo? Que aqui ele já estava elevado ao quadrado, né? Mais uma vez elevado ao quadrado, né? Quando aplicou a regra do quociente, isso deu 4. Ok? Temos então todos os elementos para resolver
a nossa equaçãozinha. Vamos ver o que acontece. Vamos ver se dá certo esse negócio. E aí, eu vou ficar sem espaço aqui. Tá, mas a gente quer que dê... Vou apagar isso aqui. 3 vezes... Vou colocar aqui embaixo. Menos 3 vezes a derivada da função em relação à variável x apenas, né? Vamos lá, vamos ver se a gente encontra esse resultado. Qualquer coisa a gente volta tudo de novo no começo, se eu não fiz besteira com os jogos de sinais aí. Então aqui é x que multiplica. Cadê nossa derivada de ordem 2? Essa aqui, ó, toda essa aqui. Então x multiplicando tudo isso ali. Menos 10, x à quarta, menos... E aqui eu já posso multiplicar. Que é x multiplicando isso. Então, menos 10, x à quarta fica x à quinta. Menos 2x ao cubo, y ao quadrado, né? Está aumentando só o x. Menos 2y, 2x, y à quarta, menos 8x ao quadrado, y ao quadrado. Isso tudo dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado elevado à quarta. Mais, né? Mais o y que vai multiplicar essa derivada aqui, né? É isso? Então, 8y, 8x ao cubo, desculpa, y ao quadrado, mais 8x y à quarta. Isso tudo dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado mais 4. Certinho? Posso apagar aqui. Já fiz, né? Tudo. Agora vamos lá, vamos ver se dá certo. Tem que ser isso aqui, tem que ser esse resultado aqui multiplicado por 3, né? Só para lembrar. Vamos lá. O que acontece aqui? Aqui eu tenho... eu tenho o quê? Eu tenho uma adição entre duas frações de mesmo denominador, né? Eu posso repetir um único denominador, ou seja, o meu x ao quadrado mais y ao quadrado, a quarta, né? Já que eu vou somar duas frações de mesmo denominador, né? Lembra da regrinha? A adição de fração de mesmo denominador repete o denominador e faz a soma nos numeradores. Então a operação aqui agora é aqui em cima. Vamos lá, vamos ver o que acontece. E já tem um x à quinta ali. Bom, esse 10 não tem com quem operar. É um 10x à quinta. Menos 2x ao cubo y. Posso operar com esse aqui, né? Posso. E aqui então fica positivo. 6x ao cubo y ao quadrado. E aqui eu tenho um menos 2 e xy à quarta
8xy² mais, né, 6, aqui é o x e o y², menos, sobrou 8x², y², que não tem com quem y². Fazer operação nenhuma aí, né? Ok? E daqui, não sei se tem espaço, vamos tentar enxergar alguma relação. Para a nossa função. Colocar em evidência alguns dos termos. Que provavelmente aqui eu teria um cancelamento. Teria que fazer, né, para que a gente enxergasse isso, porque observa que a igualdade é 3 vezes, menos 3 vezes a derivada da variável em relação a x, derivada em relação à variável x, né? E essa é a derivada. Ou você pode ver, né, olhar dessa forma, ou pode olhar dessa forma aqui, ó, menos 2x. Então, provavelmente, o que vai acontecer aqui? Eu tenho que enxergar isso aqui como uma operação envolvendo um x mais y ao quadrado, né? Que aí eu vou ter que vou cancelar um, né? Então vou ter que reescrever isso aqui como sendo um termo em evidência aí. E aí deixa eu tentar apagar aqui. Não sei agora o que eu apago. O que importa pra gente é isso aqui, né? Tá. Mas se eu apagar também, se eu tiver feito algum erro aí, eu não vou conseguir identificar onde foi que eu errei. Ai, senhores, esse é o problema de trabalhar com quadro pequeno. Tá, então, deixa eu anotar isso aqui. O menos x dividido por x² mais y² ao quadrado. Essa é a nossa derivada, né? E aí eu vou apagar tudo. E talvez desenvolver lá como o quadrado da soma não tenha sido uma boa ideia, né? Para a gente trabalhar aqui, que justamente se eu tivesse mantido essas multiplicações, eu provavelmente conseguiria enxergar agora onde é que estariam os cancelamentos. Mas vamos lá, vamos tentar reescrever isso. Então, 10, se eu evidenciar, por exemplo, tem 10, tem 6, tem 6, tem 8, tudo múltiplos de 2, né? 5, 3 e 4. Colocar em evidência esses termos, mas eu poderia também colocar em evidência o quê? Mas aqui eu vou ter... Deixa eu pensar um pouquinho aqui, senhores. Eu estou pensando aqui, eu acabei de ver o erro que eu cometi, senhores. Essa derivada
no começo de tudo, é porque essa derivada da função 1 sobre da f de x igual a 1 sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Não, mas não está errado. Estava pensando em regra da cadeia aqui, mas está certo. Bom, não consigo pensar agora em nenhuma relação que eu consiga associar. Tentei fazer colocar em evidência alguns termos, né, para tentar reescrever isso, mas eu não cheguei a ver nenhuma relação em que eu consiga fazer, por exemplo, o cancelamento de um x ao quadrado mais y ao quadrado à quarta. E no momento, então, a gente tem essa igualdade aqui, tá? A gente teria, então, isso aqui tudo igual a, teria que ser, né, 3 que multiplica o 2x negativo dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado elevado ao quadrado. Certo? E aqui, então, de tudo isso, teria que sobrar o quê? Um 6x dividido, então, por x ao quadrado mais y ao quadrado elevado ao quadrado. Ok? Então, isso aqui menos 6, né? Então, isso aqui tudo tem que ser reduzido, eu tenho que reescrever isso como sendo... E aí, o que está... O que está complicado é enxergar isso aqui como sendo um produto notável, né, para fazer o cancelamento. Porque a ideia que eu estava pensando aqui era a seguinte, ó, era obter, por exemplo, um x ao quadrado mais y ao quadrado, né, multiplicado por, elevado ao quadrado, multiplicado por isso. Eu ter isso aqui no denominador separado, né, eu consigo separar aqui, né, então a ideia aqui era obter nesse numerador pelo menos um desses termos, né, obter pelo menos um desses termos para que porque o final vai ter que ser igual, vai ter que sobrar só um x ao quadrado mais y ao quadrado elevado ao quadrado, só um deles, né? Só um deles vai restar. Então, provavelmente eu teria que fazer um cancelamento aqui, uma divisão, né? E o resultado seria igual a 1, mas no momento eu não estou conseguindo enxergar, devo ter errado algum sinal, e aí aconteceu a confusão aqui no meu numerador, ok? Mas eu vou dar uma revisada nessa questão, né? E aí na próxima aula eu trago para vocês aonde foi que eu errei, ou se vocês conseguirem identificar antes de segunda-feira, né, onde foi que eu errei, me mandem aí, e quem conseguir identificar o erro já tem um ponto na próxima avaliação, tá ok? Vou deixar como desafio aí para vocês, ok? Mas só vale para quem mandar primeiro, tá? Ah, professor, tu errou aqui, nesse ponto, ok? E aí isso até a aula de segunda-feira. Então, se ninguém conseguir identificar aí, então, na segunda-feira, provavelmente eu apresento para vocês a resposta. Ok? Mas, a princípio, né? A princípio, a gente só tem que enxergar isso aqui, né, como sendo uma simplificação, né? Voltando e a fazer isso aqui, né? Para... Não exatamente, mas ter pelo menos um termo que seja oposto a isso. E o meu problema está justamente porque aqui eu tenho 4 termos, né? E aí é por isso que eu acho que eu fiz que eu tenho errado, né?
algum sinal, porque eu deveria ter 3, né? Se eu tivesse 3 termos, seria mais fácil de enxergar isso como sendo um produto notável, tá? Mas então na aula seguinte a gente continua. Quer dizer, continua esse exemplo e eu trazendo para vocês aonde foi que eu fiz besteira. Tá certo? Então é isso, senhores. Até a próxima aula.